Graça e paz, meus irmãos, minhas irmãs, graças a Deus, mais um dia aqui no nosso propósito de leitura da Palavra de Deus, propósito 365 dias na Palavra. Louvado seja o nosso Deus. Sou muito grato ao Papai do Céu por permitir mais uma vez estar aqui na presença do Espírito Santo para ouvir a voz de Deus falar aos nossos corações. Já convido você que é cristão, você que nunca leu a Bíblia, talvez tenha lido pouca coisa, a participar, caminhar junto conosco aqui diariamente 15 a 20 minutos para ler a Palavra de Deus. Em um ano teremos lido toda a Bíblia, aprendendo mais de Deus, se alimentando, fortalecendo a nossa fé, entendendo o propósito de Deus em nossas vidas. Amém? É uma bênção. Então já peço que você clique no link acima, tá passando um card aqui, você pode clicar e vai começar o seu dia no primeiro dia. Vai iniciar a sua leitura. Tem a playlist, você vai escolher lá, dia 1, e vai iniciar a leitura e maravilhosamente Deus operará na sua vida, falando ao seu coração. Amém? Vamos orar a Deus antes de iniciarmos a leitura no dia de hoje. Amém? Feche seus olhos, desconecte-se, desprenda-se de tudo aquilo que possa atrapalhar você falar com Deus. Esqueça os problemas, agora você vai entrar na presença de Deus para ouvir a sua voz através das Escrituras. Amém? Vamos orar. Seu Deus, eterno Pai, maravilhoso és Tu, Deus, obrigado pela Tua presença no nosso meio. Espírito Santo, sonda os nossos corações e vai de encontro às nossas necessidades. Ó Pai, estamos aqui para aprender mais de Ti, para saber mais, ó Deus, aquilo que nós temos que fazer para Te agradar. Ó Senhor, a Tua palavra diz que o Seu povo foi destruído por falta de conhecimento, mas aqui estamos buscando esse conhecimento, buscando aprender mais da Tua palavra, entender tudo aquilo que é necessário para que nós venhamos Te agradar, ó Pai. Fala conosco, Espírito Santo, conduz a nossa leitura e vem de encontro a nós no dia de hoje. Assim oramos, Te agradecemos. Amém. Glória a Deus. Vamos lá. Estamos quase finalizando o Levítico. Abra sua Bíblia no livro de Levítico. Vamos dar continuidade na nossa leitura no dia de hoje. Levítico, capítulo 26. Amém? Vamos dar continuidade em Levítico, capítulo 26. Bênçãos decorrentes da obediência. Amém? Vamos lá, começa assim. Não façam ídolos para vocês, nem levantem imagens de escultura, nem coluna, nem ponham pedra com figuras esculpidas na terra de vocês, para se inclinarem diante dela, porque eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Guardem os meus sábados e reverenciem o meu santuário, eu sou o Senhor. Se andarem nos meus estatutos, guardarem os meus mandamentos e os cumprirem, então eu lhes darei as chuvas na época certa, a terra produzirá sua colheita e a árvore do campo dará o seu fruto. A debulha dos grãos se estenderá até o tempo da colheita das uvas, e a colheita se estenderá até o tempo da sementeira. Vocês comerão o seu pão à vontade e habitarão em segurança na sua terra. Glória a Deus. Versículo poderoso para nós até os dias de hoje. Amém. Estabelecerei paz na terra. Vocês se deitarão e não haverá quem os atemorize. Afastarei a terra dos animais nocivos e pela terra de vocês não passará espada. Vocês perseguirão seus inimigos e eles cairão a espada diante de vocês. 5 de vocês perseguirão 100 deles, e 100 de vocês perseguirão 10.000, e os seus inimigos cairão a espada diante de vocês. Olharei para vocês e os farei fecundos e os multiplicarei, e confirmarei a minha aliança com vocês. Comerão o que tiver sobrado da colheita anterior, e para dar lugar à nova colheita jogarão fora o que tiver sobrado da anterior. Porei o meu tabernáculo no meio de vocês e não me aborrecerei com vocês. Andarei entre vocês e serei o seu Deus, e vocês serão o meu povo. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês, que os tirei da terra do Egito para que não fossem escravos dos egípcios. Quebrei o jugo que pesava sobre vocês e os fiz andar de cabeça erguida. Glória a Deus. Castigos decorrentes da desobediência. Vamos lá. Mas, se não ouvirem e não cumprirem todos estes mandamentos, se rejeitarem os meus estatutos e se ficarem aborrecidos com os meus juízos, a ponto de não cumprirem todos os meus mandamentos e quebrarem a minha aliança, então eu lhes farei isto. Trarei sobre vocês pavor, fraqueza e febre, que fazem desaparecer o brilho dos olhos e definhar a vida. Vocês semearão os campos em vão, porque os seus inimigos ficarão com a colheita.
voltarei o meu rosto contra vocês e serão derrotados pelos seus inimigos. Aqueles que os odeiam dominarão sobre vocês e vocês fugirão mesmo quando ninguém os estiver perseguindo. Meu Deus! Se ainda assim não me ouvirem, tornarei a castigá-los 7 vezes mais por causa dos seus pecados. Quebrarei o orgulho da força de vocês e farei com que os céus sejam como ferro e a terra de vocês seja como bronze. Vocês gastarão as suas forças em vão. A terra não dará sua colheita e as árvores da terra não darão seu fruto. E, se andarem em oposição a mim e não quiserem me ouvir, trarei sobre vocês pragas 7 vezes pior, segundo os seus pecados. Porque enviarei para o meio de vocês animais selvagens, que os deixarão sem filhos, acabarão com seu gado e os reduzirão a poucos, e as suas estradas ficarão desertas. Se ainda com isto vocês não se corrigirem e não voltarem para mim, porém andarem em oposição a mim, eu também serei contrário a vocês, e eu mesmo os ferirei 7 vezes mais por causa dos seus pecados. Trarei sobre vocês a espada vingadora da minha aliança, e então, quando vocês se refugiarem nas suas cidades, enviarei a peste para o meio de vocês, e vocês serão entregues nas mãos dos inimigos. Quando eu lhes tirar o sustento do pão, 10 mulheres poderão assar o pão de vocês num único forno e o repartirão por peso. Vocês comerão, mas não conseguirão ficar satisfeitos. Se ainda com isto não me ouvirem e andarem em oposição a mim, eu também com furor serei contrário a vocês e os castigarei 7 vezes mais por causa dos seus pecados. Terão de comer a carne dos seus próprios filhos e filhas. Destruirei os seus lugares altos, derrubarei os altares onde queimam incensos e amontoarei os seus cadáveres sobre o cadáver dos deuses que vocês adoram. A minha alma se aborrecerá com vocês. Reduzirei as cidades de vocês a deserto, destruirei os santuários onde vocês adoram e não aspirarei o aroma agradável dos seus sacrifícios. Assolarei a terra e os inimigos de vocês que nela vierem morar ficarão espantados. Espalharei vocês entre as nações, irei atrás de vocês com a espada na mão. A terra de vocês será assolada e as cidades ficarão em ruínas. Então a terra celebrará nos seus sábados todos os dias da sua assolação, e vocês estarão na terra dos seus inimigos. Nesse tempo a terra descansará e observará os seus sábados. Durante todos os dias da assolação a terra descansará, porque não descansou nos sábados de vocês, quando vocês moravam nela. Aqueles de vocês que sobreviverem, eu lhes meterei no coração uma ansiedade tal nas terras dos seus inimigos, que o ruído de uma folha movida os perseguirá. Fugirão como quem foge da espada, e cairão sem ninguém os perseguir. Cairão uns sobre os outros, como diante da espada, sem ninguém os perseguir. Vocês não conseguirão se levantar diante dos seus inimigos. Vocês perecerão entre as nações, e a terra dos seus inimigos os consumirá. Aqueles de vocês que sobreviverem serão consumidos pela sua iniquidade nas terras dos inimigos de vocês, e pela iniquidade dos seus pais, como eles serão consumidos. Mas se eles confessarem a sua iniquidade e a iniquidade de seus pais, na infidelidade que cometeram contra mim, e se confessarem que andaram em oposição a mim, fazendo com que também eu fosse contrário a eles e os fizesse entrar na terra dos seus inimigos, se o coração incircunciso que eles têm se humilhar e aceitarem o castigo da sua iniquidade, então me lembrarei da minha aliança com Jacó, e também da minha aliança com Isaque, e também da minha aliança com Abraão, e da terra me lembrarei. Mas a terra, na sua assolação, deixada por eles, folgará nos seus sábados, e eles aceitarão o castigo da sua iniquidade, visto que rejeitaram os meus juízos e se aborreceram com os meus estatutos. Mesmo assim, estando eles na terra de seus inimigos, não os rejeitarei, nem me aborrecerei com eles, para consumi-los e invalidar a minha aliança com eles, porque eu sou o Senhor, o Deus deles. Pelo contrário, por amor deles, me lembrarei da aliança com os seus antepassados, que tirei da terra do Egito à vista das nações, para lhes ser por Deus. Eu sou o Senhor. São estes os estatutos, juízos e leis que o Senhor estabeleceu entre si e os filhos de Israel, por meio de Moisés, no monte Sinai. Fortíssimo! O nosso Deus, ele é amor, mas também é justiça. Cabe a nós escolhermos o caminho do bem
ou o caminho do mal. Amém? Melhor coisa que tem é andar junto com o nosso Deus no caminho do bem. Amém? Dando continuidade, Levítico capítulo 27. Amém? Levítico capítulo 27, votos particulares e a avaliação deles. O Senhor disse ainda a Moisés: fale aos filhos de Israel e diga-lhes: quando alguém fizer um voto especial ao Senhor com respeito a pessoas, o resgate será feito conforme a seguinte avaliação. Se o objeto da avaliação for um homem da idade de 20 anos até a de 60, a avaliação será por 600 gramas de prata, segundo o peso padrão do santuário. Porém, se for mulher, a avaliação será de 360 gramas. Se a idade for de 5 anos até 20, a avaliação do homem será de 240 gramas e da mulher será de 120 gramas. Se a idade for de 1 mês até 5 anos, a avaliação do homem será de 60 gramas de prata e a avaliação pela mulher será 36 gramas de prata. De 60 anos para cima, se for homem, a avaliação será de 180 gramas, se mulher, 120 gramas. Mas, se for pobre e não puder pagar o previsto, então se apresentará ao sacerdote, para que este faça a avaliação. O sacerdote avaliará segundo o que permitem as posses de quem fez o voto. Se o que foi prometido for animal dos que se oferecem ao Senhor, tudo o que desse animal se der ao Senhor será santo. Não se poderá substituir ou trocar um animal bom para um ruim, ou um ruim por um bom. Porém, se de algum modo se trocar animal por animal, tanto um como o outro serão santos. Se for animal impuro dos que não podem ser oferecidos ao Senhor, então apresentará o animal diante do sacerdote. O sacerdote o avaliará, seja bom ou mau. Segundo a avaliação do sacerdote, assim será. Porém, se de algum modo o resgatar, então acrescentará a quinta parte ao que foi avaliado. Quando alguém dedicar a sua casa para ser santa ao Senhor, o sacerdote a avaliará, seja boa ou seja má. Como o sacerdote a avaliar, assim será. Mas, se a pessoa que a dedicou quiser resgatar a casa, então acrescentará a quinta parte do dinheiro à avaliação feita, e a casa ficará com a pessoa. Voto de um campo e o resgate dele. Se alguém dedicar ao Senhor parte do campo da sua herança, então a avaliação será segundo a semente necessária para o semear. 100 kg de cevada será avaliado por 600 gramas de prata. Se dedicar o seu campo desde o ano do jubileu, a avaliação será pelo valor integral. Mas, se dedicar o seu campo depois do ano do jubileu, então o sacerdote calculará o valor segundo os anos restantes, até o ano do jubileu, de modo que o preço será menor. Se aquele que dedicou o campo de algum modo o quiser resgatar, então acrescentará a quinta parte do dinheiro à avaliação feita, e o campo ficará com ele. Se não quiser resgatar o campo, ou se o vender a outro homem, nunca mais poderá ser resgatado. Porém, havendo o campo saído livre no ano do jubileu, será santo ao Senhor, como campo consagrado. A posse dele será do sacerdote. Se alguém dedicar ao Senhor o campo que comprou e não for parte da sua herança, então o sacerdote calculará o valor da avaliação até o ano do jubileu e, no mesmo dia, pagará o valor da avaliação como coisa santa ao Senhor. No ano do jubileu, o campo tornará aquele que o vendeu, aquele de quem era a posse do campo por herança. Toda avaliação será segundo o peso padrão do santuário. O peso padrão será de 12 gramas. Mas o primogênito de um animal, por já pertencer ao Senhor, ninguém o dedicará, seja boi ou gado miúdo, é do Senhor. Mas se for de um animal impuro, poderá ser resgatado, segundo a avaliação, com um acréscimo de uma quinta parte do valor. Se não for resgatado, poderá ser vendido segundo a avaliação. Não há resgate para certas coisas consagradas. Versículo 28. No entanto, nada do que alguém consagrar por completo ao Senhor de tudo que tem, seja homem, animal ou campo da sua herança, se poderá vender nem resgatar. Toda coisa assim consagrada será santíssima ao Senhor. Ninguém que dentre os homens for consagrado por completo ao Senhor poderá ser resgatado, terá de ser morto. A respeito dos dízimos, também todos os dízimos da terra, tanto dos cereais do campo como dos frutos das árvores, são do Senhor. São santos ao Senhor. Se alguém quiser resgatar alguma coisa dos seus dízimos, acrescentará a isso a quinta parte. Quanto aos dízimos do gado e do rebanho, de tudo que passar debaixo do bordão do pastor, o dízimo será santo ao Senhor. Não se investigará se é bom ou mal, nem poderá ser trocado, mas se de algum modo o trocar, tanto um quanto o outro serão santos, não poderão ser resgatados.
São estes os mandamentos que o Senhor ordenou a Moisés para os filhos de Israel no Monte Sinai. Levítico 26 e 27 concluídos. Amém? No dia de hoje, agora vamos para mais um capítulo. Marcos. Abra sua Bíblia no livro de Marcos, capítulo 16. Amém? Marcos, capítulo 16. A ressurreição de Jesus. Todos encontraram? Marcos, capítulo 16, começa assim. Passado o sábado, Maria Madalena, Maria mãe de Tiago e Salomé compraram óleos aromáticos para ungir o corpo de Jesus. E bem cedo, no primeiro dia da semana, ao nascer do sol, foram ao túmulo. Diziam umas às outras: quem nos removerá a pedra da entrada do túmulo? E, olhando, viram que a pedra já estava removida e que a pedra era muito grande. Então entraram no túmulo, viram um jovem sentado ao lado direito, vestido de branco, e ficaram atemorizadas. Ele, porém, lhes disse: não tenham medo. Vocês procuram Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou. Não está aqui. Veja o lugar onde tinham o colocado. Mas vão e digam aos discípulos dele e a Pedro que ele vai adiante de vocês para a Galileia. Lá vocês o verão, como ele disse. E saindo elas, fugiram do sepulcro, porque estavam tomadas de temor e assombro, e não contaram nada a ninguém, porque estavam com medo. Jesus aparece a Maria Madalena. Havendo Jesus ressuscitado de manhã cedo, no primeiro dia da semana, apareceu primeiro a Maria Madalena, da qual tinha expulsado 7 demônios. E, partindo ela, foi anunciá-lo àqueles que, tendo sido companheiros de Jesus, estavam tristes e choravam. Estes, ouvindo que ele vivia e que tinha sido visto por ela, não acreditaram. Jesus aparece a 2 discípulos. Depois disso, Jesus manifestou-se em outra forma a 2 deles que estavam a caminho do campo. E, indo eles, o anunciaram aos demais. Mas também a estes 2 eles não deram crédito. A ordem para a evangelização. Finalmente, Jesus apareceu aos 11, quando estavam à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e a dureza de coração, porque não deram crédito aos que tinham visto já ressuscitado. E disse-lhes: vão por todo o mundo e preguem o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Estes sinais acompanharão aqueles que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre enfermos, eles ficarão curados. Glória a Deus. A ascensão de Jesus. De fato, o Senhor Jesus, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e sentou-se à direita de Deus. E eles foram e pregaram por toda parte, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiam. Glória a Deus. O nosso Senhor vive. Amém. Leitura maravilhosa. Comente aqui abaixo o versículo que mais falou no seu coração. E se você crê que o nosso Deus, que o nosso Redentor vive, digite amém, eu creio. Digite amém, eu creio. Amém? Vamos orar ao Senhor agradecendo? Seu Deus, eterno Pai, graças te damos, meu Deus, pela tua bondade, pela tua presença no nosso meio. Ó Deus, como sempre, que leitura maravilhosa. Obrigado por ter falado aos nossos corações. Obrigado, Senhor, por nos fazer lembrar que o Senhor vive, que o Senhor é conosco, que o Senhor nos ama e que o Senhor está nos aguardando, que o Senhor vem nos buscar, Pai, para a glória eterna. Ó Senhor, assim creio no teu amor, na tua graça, em nos ajudar, em nos salvar. Soberano Deus, abençoa a vida de cada um dos nossos irmãos que aqui estão. Nos dá, Pai, cada vez mais a certeza da tua volta. Coloca, Pai, no nosso coração a fé necessária para que nós não venhamos perecer, mas pelo contrário, que nós venhamos cada vez mais ficar firmes, crendo na salvação eterna, porque é para isso que estamos aqui, Pai, para te amar, para falar do teu amor, pregar o evangelho a toda criatura e esperar a tua volta, ou então que o Senhor nos chame. Assim oramos e te agradecemos pela tua bondade. Amém. Leitura abençoada. Deixem aqui o seu like, amém. Fortaleça também este propósito compartilhando e já sabe, quando for amanhã estaremos aqui novamente para a honra e glória do Senhor, para mais uma vez ouvir a sua voz falar aos nossos corações. Amém? Deus abençoe e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus.